comunicação. Vale a pena. Cada vez mais comuns, os congestionamentos aumentam o tempo de viagem no transporte público, reduzem a capacidade e a competitividade das empresas e prejudicam os serviços públicos. O excesso de consumo de combustíveis aumenta a poluição ambiental e sonora, agravando doenças que afetam, sobretudo, crianças e idosos. E é aí que entra o transporte sobre trilhos, que pode ser uma grande saída para tudo isso. Mais seguro, mais barato e ainda polui bem menos. Como o investimento em transporte sobre trilhos pode transformar o nosso país? É o que vamos abordar nesse programa Em Discussão de hoje. E para tudo isso, eu recebo convidados especialistas no assunto. Jean Carlos Pejo, secretário-geral da Associação Latino-Americana de Ferrovias. Recebo também Odécio Braga de Louredo Filho, engenheiro no metrô de São Paulo e diretor financeiro da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas. Recebo também com muito carinho o Peter Alush, da Associação dos Engenheiros Arquitetos de Metrô, e Emiliano Stanislau Afonso Neto, conselheiro consultivo da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô e diretor adjunto do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Meus caros, muito obrigado pela presença de vocês, sem dúvida nenhuma, um tema que interessa a toda a população do Estado de São Paulo, mas eu gostaria, antes, de fazer uma saudação muito especial ao deputado estadual do PSB, João Caramês, que é o coordenador da Frente Parlamentar em prol do transporte metroferroviário, que ao longo aí de 2018, ao longo desse tempo todo que ele está à frente dessa frente parlamentar, realmente trabalhou, está e continua trabalhando realmente com muito afinco. Carlos Pejo, secretário-geral da Associação Latino-Americana de Ferrovias, o senhor praticamente participou de quase todas as reuniões, né? Qual o balanço que o senhor pode fazer em relação aos trabalhos no ano que passou, 2018? Seja bem-vindo. Primeiro, é uma grande satisfação poder estar falando com o povo de São Paulo sobre o transporte de trilhos. E a Frente Parlamentar teve uma participação que eu entendo muito importante para o nosso Estado. Uma das bases das primeiras reuniões que discutimos e que foi muito bem assimilada pelo deputado João Caramês é o protagonismo do Estado de São Paulo com relação ao transporte sobre trilho. Durante a nossa conversa, seguramente, nós vamos abordar um pouquinho mais esse tema. Mas, sendo objetivo na sua pergunta, a Frente trabalhou, basicamente, no transporte de carga, muito firme, muito ativo, com relação à renovação das concessões que passam aqui por nosso Estado, especialmente o caso da Rumo e a MRS, e também com relação ao sistema de transporte de passageiro metropolitano, onde foi bastante discutido a questão da linha 6, com participação da comunidade local, lá de Vila Brasilândia, da Freguesia do Ó, a linha 17, com participação ativa do pessoal de Vitória Régia, de Paraisópolis. Enfim, o balanço, ele é muito positivo. Eu acho que só para dar um pontapé inicial no que nós estamos falando, o fato da Rumo ter admitido que vai retomar o trecho operacional Bauru Panorama e Colômbia Araraquara, que representa quase 900 quilômetros de ferrovia no estado, eu acho que por si já é uma grande vitória. É uma grande vitória, sem dúvida nenhuma. Odécio, você também participou, né, de várias reuniões, né? E avançamos bastante, né, em relação a essa frente parlamentar, não? Sim, eu participei desde o início, né? Desde 2017, depois de 2018, e foi profícuo, foi muito importante para a sociedade brasileira, a paulista em geral, porque os trabalhos foram feitos, foram desenvolvidos durante meses, chegou a um relatório único para a próxima comando, o próximo governo, e fazer a apresentação desse planejamento que foi trabalhado durante todo esse ano. Eu queria falar exatamente com o Emiliano, que também participou desde a criação, acabou se envolvendo muito, né? Quais os pontos que você poderia destacar em relação a essa frente parlamentar tão importante? O que eu posso
Eu trabalho no metrô de São Paulo há 35 anos. Durante algum tempo coordenando expansão da própria rede, e nós sentimos uma necessidade muito grande da participação da Assembleia. E realmente o deputado Carabês foi excepcional nisso. Abrimos essa frente pensando no transporte de passageiros e verificamos que ela tinha que ampliar um pouquinho mais. Até por uma razão. Em 2005, foi feita a primeira pesquisa OD Cargas no estado de São Paulo. E essa pesquisa OD Cargas, ela mostrou que os 10 grandes eixos rodoviários que passam pela capital paulista, eles estão entrando em colapso. No começo se pensava até 2025, hoje se fala que não passa de 2030, e com isso prejudica o crescimento do próprio Estado. Então, atualmente, dentro até do que foi apresentado na frente, nós verificamos que 90% da carga, ela avança sobre pneus, tá? 0,5% em cima de hidrovia. E está parando, exigindo que você mude a forma de levar passageiros e carga nessa região. Então se sentiu a necessidade de trazer mais gente, de ter propostas, até o Jean Pejo estava mostrando alguns avanços, inclusive com a Rumo, e que nós precisamos voltar, por exemplo, com o trem regional. Não adianta você não ter uma ligação, por exemplo, para Campinas, para Sorocaba. De repente, por que não fazer uma ligação que não seja radial, que seja perimetral, ligando Campinas e Sorocaba, passando pelo maior aeroporto que nós vamos ter no país, tá? E fazendo um desenvolvimento dentro de uma região. Uma outra coisa que ficou muito clara, nós tínhamos em 2014 um plano de Estado que estava fechado, estava financeiramente, vamos dizer, viabilizado, pelo que o governo falava, que você ia aumentar em torno de 130 quilômetros a rede metro-ferroviária aqui na região metropolitana. Isso ia gerar alguma coisa a mais de umas 4 milhões de viagens dia, tá? E o que aconteceu? Em 2015 isso mudou. Isso diminuiu em mais de 30 quilômetros. E, na prática, muita coisa ficou parada. Então, o que nós verificamos hoje, que mais tarde nós podemos até discutir um pouco mais? O que precisa ser feito para você ter uma rede equilibrada em São Paulo? Não adianta eu tentar fazer grandes investimentos muito vultuosos, se eu não vou ter condições de tirar eles do papel. Então, do que foi parado, o que precisa continuar. Isso foi realmente discutido na frente, nós temos propostas concretas que eu acho que nós podemos discutir aqui, e importante o envolvimento da sociedade civil. Para vocês terem uma noção, um trabalho feito pelo pessoal da USP mostra que o simples fato de nós gastarmos mais de 30 minutos por dia nas viagens aqui na região metropolitana de São Paulo, ela mexe joga fora em torno de mais de 150 bilhões. É muito dinheiro. Ou seja, mais de 2%, quase 3% do PIB eles poderiam avançar se nós tivéssemos uma mobilidade melhor. Mas vamos deixar isso para a gente discutir ao longo do tempo. Com certeza. Mas a frente é importante, nós temos propostas, nós temos ações muito claras, tá? Para dar, vamos dizer, caminhos ao novo governo para que leve uma mobilidade boa para São Paulo. Temas não vão faltar, com certeza que com certeza. Já levantados por todos vocês agora. Peter, muito obrigado pela sua presença, com muito carinho, privilégio recebê-lo aqui. Como é que você analisa essa frente parlamentar, todos esses projetos, né, todas essas ideias colocadas lá, pelo menos em prática ali, pelo menos conversado, né? Agora, colocados em prática, aí é uma questão também do poder público, a gente vai conversar sobre isso, né? E talvez a dia de algumas parcerias também que seriam bem-vindas. Não sei o posicionamento de vocês, daqui a pouco a gente vai exatamente conversar sobre tudo isso. Peter, qual que é a sua ideia, qual é o seu pensamento? Bom, eu acho que a frente parlamentar é fundamental para definir quais são os projetos prioritários para São Paulo. Eu acho que o metrô nasceu sem frente parlamentar. Foi uma decisão de um prefeito magnífico, o prefeito Faria Lima. Isso já faz 50 anos. Hoje nós temos... hoje não dá mais para você fazer um projeto sem a participação do povo. E o povo é representado pelos parlamentares. Então, a frente parlamentar
vai analisar os projetos que estão pensados em desenvolvimento ou projetos futuros, vai dar o seu aval. Isso é muito importante. Nosso metrô, eu nasci com o metrô de São Paulo. Profissionalmente, eu nasci. O metrô de São Paulo, há 50 anos entrei no metrô. Eu trabalhei lá mais do que 35 anos. Então, eu vi a evolução. Vi que o metrô avançou. Eu não vou dizer que ele avançou muito lentamente. Ele avançou lentamente se a gente comparar, por exemplo, nosso metrô, a velocidade de implantação do nosso metrô com os metrôs chineses, com os metrôs até o México. Mas ele avançou na base de 2 km por ano. Hoje nós temos uma rede, eu acredito, até um certo ponto boa. Se ela fosse complementada pela rede da CPTM, que esteja ao nível de qualidade do metrô, nós já teremos uma rede razoável, não suficiente. Como diz bem o Emiliano, ela está desequilibrada. Então, precisa equilibrar a rede, algumas expansões, algumas novas redes, mas nós estamos transportando por dia, hoje, quase 5 milhões de passageiros por dia. Isso não existe em nenhum metrô do mundo. Em termos de densidade, eu acredito que somos o metrô mais denso do mundo. Isso quer dizer, nos reconforta. Quando a gente diz que falta metrô, mas aonde ele está servindo a população de uma maneira magnífica. E por tudo isso que o senhor falou, o senhor acredita, ou pelo menos tem em mente, de que o metrô está conseguindo fazer um milagre? Ele fez um milagre em São Paulo, sem metrô. Teve um urbanista, não vou citar o nome, mas que ele dizia que São Paulo não precisa metrô, basta ônibus. Todo mundo sabe de quem eu estou falando. Eu não posso nem imaginar São Paulo sem o seu metrô. São Paulo, para estar ao nível de Hong Kong, por exemplo, tem uma população tão grande quanto Hong Kong, quanto Tóquio. Eles têm o dobro de quilometragem só de metrô do que o nosso. Nós temos que dobrar a nossa rede metroviária e complementá-la com a rede da CPTM, que está melhorando, mas ainda está muito longe de estar na qualidade do metrô. Nosso metrô, eu gostaria de dizer isso para o povo, porque muita gente critica. Nosso metrô é um dos mais eficientes do mundo. Sim. Do mundo. Estou falando de eficiência, não estou falando em limpeza, não estou falando em confiabilidade. Houve um acidente lá outro dia que quase pagou São Paulo. Um incidente, perdão. O incidente foi um transformador que pagou, mas enfim. Mas por que São Paulo pagou por causa disso? Primeiro porque São Paulo sem metrô não vive. E por que pagou? Porque nós não temos, como o metrô de Paris, como o metrô de Londres, como o metrô de Nova York, linhas paralelas. Se uma tem problema, aí a população, os passageiros se distribuem nas outras linhas. Isso, infelizmente, ainda nós não temos. Vamos chegar lá, estamos chegando lá. Entendeu? Sim, sem dúvida nenhuma. Jean, eu queria entrar nesse assunto e nós conversamos, antes de entrarmos aí no programa, sobre o complexo de vira-lata que o brasileiro tem. E o senhor é um profissional, um homem que realmente, seguramente, tem uma experiência muito grande, até internacionalmente. Que avaliação que o senhor pode fazer exatamente do metrô de São Paulo, especificamente, em relação ao resto do mundo, do planeta? O Peter colocou bem essa questão sobre a rede do metrô de São Paulo, a qualidade de serviço. Agora, antes, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e explicar para o pessoal em geral que a grande vantagem que o sistema sobre trilho tem quando a gente coloca um sistema sobre pneu é que se transporta
muito mais passageiro na mesma unidade diária no transporte sobre trilho do que num sistema sobre pneu. Então, quando a gente coloca, olha, como seria São Paulo se não tivesse o metrô, o que teria de ocupação diária necessária para estar transportando esses 5 milhões de passageiros dia, que somado com mais 3,5 da CPTM, nós estamos falando de 8 milhões e meio de passageiros dia. Mas, tendo aproveitado essa oportunidade, porque muita gente pergunta por que a ferrovia, por que o metrô ele tem essa grande vantagem. Imagina um espaço que você tem um sistema operando, já nem digo só o metrô, coloca o sistema de VLT, em que o espaço não é todo utilizado para o transporte, que você pode fazer ciclovia, fazer um jardim ao lado, que melhora a qualidade de vida. Mas indo direto na sua questão sobre os sistemas internacionais, o Brasil, nosso metrô, sem dúvida nenhuma, em termos de capacidade entre extensão de malha e passageiro transportado, não tenho dúvida em afirmar que é o mais carregado no mundo. Agora, o nosso sistema de metrô, quando a gente verifica, até recentemente teve uma passagem muito bacana que o Peter participou junto com o Plínio Asma, dando uma volta pela linha 5 do metrô de São Paulo. Eu até incentivo aqueles que não conhecem ainda para poder conhecerem as estações, conhecerem os detalhes, conhecerem o funcionamento do sistema. Não deve nada a nenhum país do mundo. Muitas vezes nós fazemos crítica interna, né? Esse tal complexo de vira-lata que se comenta, e o mundo externo comenta muito do nosso gigantismo. Por exemplo, o metrô de São Paulo é algo que agora me parece que vai ser melhor trabalhado dentro do metrô. O Peter deve estar também acompanhando, o Emiliano também, da prestação de serviço do metrô para outros metrôs do mundo. Pouca gente sabe, mas metrô no Chile, metrô na Colômbia, metrô na Venezuela, metrô no Peru, e aí não vou ficar falando tantos outros, tiveram a participação da engenharia, do conhecimento, da inteligência do metrô de São Paulo no desenvolvimento do seu serviço. Então, metrô de São Paulo ensinando como se opera bem um sistema metropolitano. Só para complementar, já do meu tempo. Você viu que falamos do metrô aqui, todo mundo quer falar. Né? Mas esse detalhe eu acho que pouca gente sabe, porque a população é mais jovem do que eu, mas nós demos consultoria para o metrô do Iraque. Que maravilha! De Bagdá. Eu já fui 3 vezes lá, olha, no meio das bombas, antes que o Saddam Hussein caísse. Então, nós chegamos lá e tivemos uma oferta agora de assessoria, de consultoria para o metrô de Riad, na Arábia Saudita. Que maravilha! De modo que nosso metrô chegou lá. Na América Latina, nós dominamos. Parabéns. Desce. Além do que o Pedro falou e o Peter, também aqui no Brasil, o metrô teve no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Recife, dando consultoria e apoio, montando estrutura de parte operacional e parte de manutenção dos veículos. Né? Emiliano, você quer complementar? Eu gostaria até um pouquinho dentro dessa linha. Isso me chamou muito a atenção quando eu entrei no metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo, ele não admitia caixas pretas. O que é isso? Qualquer sistema que entrasse dentro da sua operação, ele teria que ter conhecimento pleno. Eu tenho, por exemplo, um programa de computador, eu quero programar a fonte dele. Tá? Então, isso fez com que a equipe do metrô de São Paulo absorvesse totalmente o conhecimento dos seus sistemas. E não aconteceu em paralelo com as universidades e muito menos com as empresas de projeto. E elas, até por a falta de continuidade dos projetos no Brasil, elas deixaram de existir. Tá? Eu trabalhei, por exemplo, no Grupo Senec, que tinha mais de 2.000 funcionários, hoje eu não sei nem quantos tem. Tá? Mas o que faz? Hoje, se nós falarmos em conhecimento técnico de metrô,
ele está, infelizmente, dentro do metrô de São Paulo. Sim. Só deveria estar fora. Nós estamos preocupados de estar transferindo isso para terceiros. Então, isso é um diferencial que o governo, com certeza, ele teria que utilizar. Tá? Agora, um detalhe, essa caixa preta do metrô é igual à caixa preta do avião, que é laranja, ou ela é preta mesmo no metrô? Quando a gente brinca, você falou do avião, tá? O metrô de São Paulo, quando foi criado, ele resolveu pegar a filosofia de manutenção da aviação. Tá? Então, nós temos duplicidade de equipamentos. Ótimo. Então, hoje, você vai fazer uma viagem de metrô, você sabe que, em 98% das vezes, ele vai fazer num tempo pré-determinado. Ele só atrasa um pouquinho mais, porque o nosso sistema depende do nosso usuário. Então, você pega uma linha 3, leste-oeste, que ela foi programada para carregar 60 mil passageiros hora sentido e carrega 80 mil, o usuário interfere com isso, então você para. Você programa parar 19 segundos na estação no horário de pico e o cara segura uma porta e o trem para no meio. Verdade. Agora, o que a gente tem que sair com isso? Houve uma evolução forte. Tá? Se falou aqui do metrô de São Paulo, está carregando quase 5 milhões de passageiros dia. A CPTM melhorou muito. Nós tínhamos mortes na CPTM semanalmente. Hoje nós não temos mais, ela está carregando mais de 3 milhões. O que nós temos que fazer? É isso que eu gostaria de trazer. Como nós vamos evoluir? Tá? Quando foi feita a primeira linha, a Norte-Sul, que hoje é a linha 1 azul, e depois foi feita a segunda linha, que é a linha 3 vermelha, ela atendia os lindeiros. No momento em que você foi implantando linhas novas, como a linha 4, como a linha 2, depois integrando os dois sistemas, tanto o metrô quanto a CPTM, com a melhoria da própria CPTM, você passou a ter uma rede. Então o metrô, os sistemas metro-ferroviários, eles acabaram atendendo a cidade. Você está morando lá na freguesia do Ó, você pode vir para a Paulista de metrô pegando várias linhas, tá? Sim, sim. Então o cara que está lá na Zona Leste, ele vem, pega a linha 4, pega a linha 9, vai trabalhar na Berrine, tá? Que foi um dos locais que tem o maior volume de emprego. O que a gente vê hoje em dia, que não podemos deixar? Nós temos que pegar linhas que o governo, infelizmente, parou nessa última gestão e fazer com que elas continuem. Tá? Então, dentro disso, que é algo que a nossa frente colocou, por exemplo, nós temos a linha 6 laranja. Houve aqui em São Paulo uma discussão muito grande em termos de participação da iniciativa privada. A iniciativa privada ela entrou, por exemplo, na linha 4. A linha 4 ela colocou trens e sistemas de controle, né? E ela opera, e o governo do estado, junto com o metrô, fez todo o resto. E depois avançou com a linha 6, que ia ser uma PPP integral. Sim. O que acontece com a PPP integral? O governo ia jogar, como se dispunha a colocar alguma coisa em torno de 40%, fazer toda essa desapropriação, e ela implanta, e aquela linha implanta. Infelizmente, não saiu do papel. Tá. Então, nós estamos hoje com uma linha 6, que ela está há 2 anos e meio parada. 2 anos e meio parada e prejudicando. E é uma linha importante. E gera um prejuízo para o governo, né? É prejuízo para o governo, eu vou além disso, é prejuízo para a população. Sim, tá? sim. É prejuízo para o governo no momento onde ele não vai arrecadar impostos. É prejuízo do governo onde ele não dá eficiência para as cidades. Eficiência para as cidades passa por uma boa mobilidade. E cidades como São Paulo, como a região metropolitana de São Paulo, acho que eu vou até na macrometrópole, ela precisa de sistemas sobre isso, senão não avança. Agora mesmo, nós acabamos de fazer a pesquisa OD 2017. Tá? É uma pesquisa origem e destino que está sendo feita desde 67, há 50 anos, sem interrupção. Tá? E essa mostra o desejo de viagem, de onde a pessoa quer, para onde é que ela vai. Isso ajuda você a planejar o que efetivamente precisa. Por isso que o metrô dá certo. Tá? Não é chute, ele vai atrás de dados concretos. E o que a gente verifica? Dentro dessas 2 últimas pesquisas, a que nós estamos fazendo em 2017 e a que nós fizemos em 2007, houve um crescimento do transporte sobre trilho de quase 50%. Houve uma diminuição do transporte sobre pneus. Tá? Houve uma diminuição
do transporte, sobre pneus não, sobre ônibus, né? Diminuição do fretado. O fretado perdeu mais de 50%. O táxi, e junto com os novos sistemas, né? Que não é táxi, tá? Que você faz, aumentou 500%. Né? Então, o que nós verificamos? Por que isso deu certo? Pelo que o Jean falou. O fato de você não interferir no trânsito, você garantir uma viagem e por incrível que pareça, hoje o pessoal demora menos tempo se locomovendo do que era 10 anos atrás. Né? Por que esse menos tempo? Porque mudou o local de moradia. Eles vieram para a zona central porque não conseguem mais morar fora. Precisamos expandir. Então precisamos expandir. E a expansão, nós temos aqui a proposta da linha 6, que ela tem que sair do papel, aproveitar o fato da caducidade, porque ela está 2 anos e meio parada. Vamos falar sobre esse tema no segundo bloco? Vamos. Esse é um tema importante, né? Caducidade é importante. A caducidade realmente é importante, é um tema que merece a atenção de todos vocês e a gente volta no segundo bloco com esse tema tão relevante, principalmente para a população. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Não sai daí, o programa Em Discussão volta já já.